O novo coronavírus 2019 é um vírus novo e há muito a ser aprendido sobre esse vírus. O impacto da gravidez, amamentação e pós-parto de muitas pessoas grávidas que adquiriram esse vírus, a questão dos pais, das mães e dos familiares preocupados com esse vírus de forma que impacta no seu sistema de saúde e no seu sistema familiar. Em geral, as consequências do coronavírus cria-se uma crise global, Foi criada essa crise global na saúde pública, pressionando os sistemas da saúde. Essa tensão provavelmente impacta na saúde materna, pediátrica, já que as famílias têm que enfrentar o peso desse sistema sobrecarregado da saúde também. A saúde materna e infantil é um dos tópicos de hoje que vamos falar. Saiu estudos agora da Sociedade de Dermatologia, OMS, e todos os órgãos responsáveis foram atualizados ultimamente para a gente poder falar sobre quem teve Covid, está gestante ou teve pós-parto, está com Covid, o que pode ser feito. Nesse vídeo a gente vai comentar alguns artigos recentes, conversar sobre o tema e falar alguns mitos e verdades. Vamos lá? Como o coronavírus afeta a gravidez? A gravidez causa mudança no sistema imunológico. A Organização Mundial da Saúde, OMS, e outras autoridades nacionais como o Colégio Real Obstetra e Ginecológico, RCOG, que a gravidez não coloca uma pessoa em alto risco com a doenças graves relacionadas ao Covid-19. Em comparação com a população em geral, a maioria das pessoas grávidas com Covid terão sintomas moderados, como de gripe ou resfriado. Tanto a OMS como o Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia, ACOG, concordam que gestantes agora estão sob riscos da doença do sistema respiratório, como a influenza. A ACOG afirmou categoricamente que considera as pessoas grávidas de alto risco para o vírus. Ainda não há dados suficientes para analisar como o coronavírus pode prejudicar de fato o seu bebê, o seu feto. Algumas gestantes que já adquiriram Covid-19 tiveram partos prematuros, significando que os bebês nasceram antes das 37 semanas de gestação. Não está claro se este parto prematuro está relacionado à questão do Covid ou à questão das semanas de gestação. Há dados limitados sobre a questão do Covid-19 e sua transmissão, a sua transmissão em relação ao feto do bebê durante o trabalho de parto e nascimento. Uma maneira problemática como essa pandemia pode impactar a sua gravidez é o aumento que tem acontecido muito da violência doméstica. Algumas pesquisas mostram recentemente que esse período da gravidez pós-parto já é aumentado o risco da violência doméstica. Teve que muitas pessoas que tiveram que ficar em quarentena e algumas que ainda precisam permanecer em quarentena por estar gestantes, não poder se expor. E ao redor de todas essas questões, que tem que se proteger, muitas delas são abusadas pelos próprios maridos, esposos ou familiares dentro da sua residência. Isso cria uma situação, além disso, de dupla perigosidade. A doméstica no período da gravidez é associada a vários fatores. A questão do peso do feto, o parto prematuro, a depressão pós-parto, problemas de amamentação e, naturalmente, o risco da violência física. Se você está presa nessa situação, lembre que você tem que denunciar em todos os órgãos responsáveis e procurar uma pessoa de confiança para pedir ajuda. Como o coronavírus impacta no nascimento e na saúde do recém-nascido? Pode ser tão novo para nós humanos, mas há ainda poucos estudos falando sobre o coronavírus e o impacto da saúde do bebê recém-nascido atualmente. Alguém que tem Covid e alguns estudos trazem perspectivas sobre o vírus e o impacto do recém-nascido, mas dados ainda não são conclusivos.
Baseado na porcentagem das pessoas que foram diagnosticadas com Covid-19, esses estudos nos dão apenas pequenas frações dessas consequências em potencial, incluindo resultados positivos. Mas pesquisas científicas fazem necessárias e alguns estudos têm falhas que tornam imperfeitos, mas esta parte da natureza de tentar resolver problemas científicos, isto é o que sabemos atualmente sobre cada estudo. Há estudos que encontramos já evidências que o vírus no líquido amniótico, no sangue do cordão umbilical ou no leite materno, alguns casos relatam que os fetos com sintomas já apresentam sintomas dos vírus, mas quando testam, acabam saindo negativo. Exames de sangue revelam anticorpos em relação a essa questão do coronavírus às mães que já adquiriram o Covid, o que significa que elas foram expostas ao vírus durante essa gravidez. Há também um estudo com 33 mães diagnosticadas também com Covid-19 e revelou que dessas 33, 3 dos recém-nascidos testaram positivo em relação à questão do vírus e após o parto logo se recuperaram. Há outros estudos também recentes falando que com 4 bebês que nascem das mães com Covid-19 revelou que eles nasceram no tempo regular, como o período que deve ser nascido, e com o peso médio. E também há outros estudos que dizem que 10 bebês que nascem de 10 mães que já tiveram também o vírus Covid, revelou que desses 10, 4 nasceram em tempo regular e os 6 que foram nascidos nasceram prematuros. Muitos tinham sintomas, 5 desses neofetos, ou 5 desses bebês foram considerados curados, quando 4 ficaram hospitalizados, e com quadros estáveis e somente um morreu. O coronavírus pode ser transmitido da mãe para o bebê? Segundo alguns estudos de uma clínica chinesa, observaram que se chama transmissão vertical. Ou seja, se o coronavírus passou de gestante e depois para o bebê, a transmissão é vertical. Pode ocorrer, mas nem todas as transmissões a gente pode considerar como infecções virais, através da placenta na gravidez, ou pela vagina durante o parto, ou pelo leite materno durante a lactação. Enquanto os estudos iniciais sugerem, se possível, a transmissão do coronavírus em da gestante para o seu bebê, esses estudos não encontramos ainda evidências do vírus no fluido amniótico, no sangue umbilical ou no leite materno. Um estudo chinês observou que 33 bebês nascidos de gestantes que adquiriram o coronavírus, 3 desses bebês testaram positivo após o nascimento. 3 desses outros bebês tiveram sintomas e um teve condições muito graves que a gente chama de síndrome de angústia respiratória dos recém-nascidos. Esses bebês nasceram prematuros, o que pode ter causado severidade nas condições. Acredita-se também que 3 bebês recuperaram-se do vírus. Um outro estudo analisa também o sangue e secreções nasais, vaginais e em relação ao leite materno feminino das mães, e a secreção vaginal e o leite materno deram negativos para o coronavírus. Bebês que não teve nenhum sintoma de vírus, o sangue do bebê mostrou anticorpos de coronavírus, o que significa que foi exposto ao vírus durante a gravidez, embora para o teste, quando eles fizeram o teste, deram um teste negativo. Há também outros estudos falando entre que 6 mulheres grávidas que também já adquiriram o coronavírus, todos os bebês nasceram com anticorpos de coronavírus, indicando que foram expostos ao vírus durante a gravidez, e nenhum dos bebês mostrou, quando teve nascimento, mostrou que tinha coronavírus quando fizeram o teste.
Estudos relatam também sobre o desenvolvimento do bebê e nada foi identificado se houve alguma comprovação científica se quando ele tivesse desenvolvimento ele ia ter alguma dificuldade na hora do crescimento. Outros estudos, no caso de 4 bebês nascidos de mães diagnosticados com Covid, ilustrou que todos nasceram em tempo regular, em peso médio, e outros familiares não deu a permissão para fazer o teste. Então, desses 4 bebês, 3 deles eram testes negativos do vírus, não tiveram nenhum sintoma sérios. E um desses testes que fizeram, 4 desses bebês foram totalmente saudáveis, apenas um foi saudáveis e foram alimentados e já tiveram alta. Há também outros estudos que falam que 10 crianças nascidas no período que as mães tiveram o Covid, reportou que 4 bebês nasceram num tempo regular e 6 nasceram prematuros. Todas as mães testaram positivo para a questão do Covid, exceto uma que apenas teve sintomas. 6 desses bebês tiveram sintomas e 5 desses bebês foram considerados curados, enquanto 4 tiveram condições estáveis dentro do hospital e apenas um morreu. Essas são as notícias alarmantes, mas é valioso notar que os pesquisadores não insistiram que o Covid causou a morte desse bebê. O bebê nasceu prematuro já, de 34 semanas, o que pode ser atribuído um mau resultado. Embora esse bebê demonstrou sinais de Covid-19 e seus testes deram negativos, então tem variações. O diagnóstico do Covid muda os planos de uma gravidez. Muitas pessoas gestantes estão ansiosas sobre como o coronavírus vai impactar no seu planejamento familiar e eis agora a gente vai saber. O coronavírus impacta no parto delas? Não há evidências atualmente do tipo de parto, que existe o parto vaginal e o parto cesariano. Poderia proteger os bebês quando são colocados em riscos. No momento, a escolha de parto vaginal ou cesariano não se tem base, estão baseados individualmente nas necessidades da gestante e do bebê. Na maioria dos casos, os planos de parto não precisam ser mudados apenas com o diagnóstico do Covid-19. É mais seguro dar à luz em casa devido a essa questão do coronavírus, que ainda está bem recente? Algumas gestantes já demonstraram desejo de dar à luz fora do hospital para evitar possíveis contatos com esse vírus, mas segundo o Colégio Americano Obstetra Ginecológico da Sociedade de Medicina Fetal, insiste que o melhor lugar para dar à luz é dentro de um hospital ou de centros especializados de obstetras ou hospitais credenciados, preparados para fazer o parto. Uma consideração importante ao escolher o parto caseiro é que essa situação acaba saindo de emergência, por ser uma área mais difícil, por acesso à ambulância, acesso a equipamentos, até transferência rápida até o hospital, e a falta de recursos devido a toda essa questão do coronavírus acaba sendo complexo. Então tome cuidado se você quer fazer partos dentro da sua casa. Hospitais limitam visitas a gestantes por causa da questão do coronavírus. No momento, alguns hospitais limitam a quantidade de visitantes que as pessoas podem ter durante o parto, inclusive doulas ou parceiros. Essa política contradiz a Organização Mundial da Saúde, OMS, o que sugere que todas as pessoas têm direito de ter acompanhamentos e acompanhantes e da sua escolha durante a gestação. Então, o parto, é importante você perguntar para os provedores de saúde sobre as opções de visitas no seu local de parto, e você ainda pode necessitar de um plano extra de apoio que envolva doulas, pessoas ou até fotógrafos se você quiser registrar. Então, por isso você precisa verificar no seu hospital
se é permitido, quantas pessoas, mas você precisa sim ter um acompanhante para você ter um apoio até emocional. Políticas hospitalares também, durante essa pandemia, são imperfeitas, então estão evoluindo. Por isso, sempre procure o profissional do hospital responsável para conversar e tirar todas as dúvidas. Ao escolher o parto junto com as doulas ou outros apoios em relação a essa parte de gestação, procure sempre profissionais da enfermagem, pessoas treinadas que devem estar presentes na hora que você fazer o parto, principalmente com essa questão de apoio emocional e apoio físico. O estudo científico fala que quando você recebe todos os apoios das equipes de multidisciplinaridades e diversos âmbitos durante o seu parto, mesmo que são pessoas desconhecidas, mas que são profissionais, mas que trabalham no hospital ou que você contrate, ajuda na atitude do parto. Isso faz com que você tenha um parto e resultados muito melhores. Como o diagnóstico do Covid-19 impacta na fase do pós-parto, se você teve diagnóstico de Covid-19, é provável que os provedores da saúde que te atenderam, ou o seu plano de saúde, ou o seu hospital público, ou o SUS mesmo, vão te orientar como interagir depois que o bebê nascer. Mas mesmo que você tenha apresentado a questão do vírus, ou que você tenha sintomas e não tenha sentido dores, é de esperar que nessa pandemia, atualmente, o impacto do pós-parto mude um pouco a experiência. Um diagnóstico do Covid impacta na amamentação e na lactação, já que não há evidências de que o vírus pode estar no leite materno, os benefícios da amamentação compensa qualquer risco potencial. Conversa sobre os benefícios com o seu médico e junto com a Liga Internacional do Leite, encoraja pessoas que tiveram diagnósticos de Covid que amamentem. Pessoas lactantes com coronavírus produzem anticorpos nos seus leites, especificamente chamados IgA, que acredita-se que protegem os bebês contra as infecções do Covid. Quando essa pessoa está muito doente com a questão do Covid e não pode amamentar, existem formas de fornecer o leite de forma manual. Então você pode fazer em bombas de leite, se possível, ou algumas pessoas adultas, podem oferecer um suporte físico. Então uma mãe pode te dar o leite dela, emprestar o leite dela, doar, dando leite para o seu bebê, ou desinfectando o seu leite com todos os equipamentos de forma de superfícies duras. Tanto ao amamentar o bebê manualmente, como amamentar o bebê com bombas, a transmissão através de cutículas pode se prevenir lavando as mãos antes e depois de tocar o bebê, com limpezas na superfície e uso de máscaras de forma higiênica. Como atravessar a crise do coronavírus durante a gravidez e o pós-parto? Essa pandemia, sem dúvida, com um tempo estressante para gestantes, mães e familiares e recém-nascidos, preparam-se muito bem e adicionam-se flexibilidade em seus planos e podem te ajudar até nesse momento. Durante a gravidez, algumas consultas obstétricas podem ser realizadas por meio de telefone ou vídeo. Pode ser útil para aliviar a tensão, a ansiedade e ter um plano de pós-parto antes do nascimento. Peça a amigos e familiares que falem com você por todos os dias, via telefone, via vídeo, e peça também para ter pessoas com confiança, onde você pode pedir para elas comprarem produtos ou enxovais, para que você não tenha que sair muitas vezes na rua nesse período durante a semana que você teve o parto ou que você está próximo de ter o parto. Indicado que você saia depois de 6 semanas quando teve o seu bebê. Obstetras e parteiras podem indicar consultas com lactantes ou doulas para buscar serviços nas regiões. Mas se você está gestante ou está em pós-parto, deve estar diagnosticada com Covid-19, veja como os provedores da saúde, todos os profissionais te indicam a melhor forma de enfrentar a doença e que você tenha um plano familiar para vencer. O cabelo cai durante a gravidez? Durante a gravidez, o organismo feminino produz mais estrogênio, hormônio sexual feminino.
Esse hormônio leva até o cabelo e permanece na fase de crescimento, impedindo que caia. Por isso, durante a gravidez, as mulheres costumam aparentar maior densidade capilar. É provável que já tenha sentido queda do cabelo superior habitualmente no período de pós-parto. Felizmente, pode-se respirar com alívio. É um processo normal e, ao fim de alguns meses, a queda deverá diminuir. No entanto, é importante que mantenha-se atenta e adote alguns cuidados diários de modo a manter a integridade do seu cabelo e tentar controlá-la. Muitas verdades sobre queda de cabelo durante a gestação. Posso lavar o cabelo pós-parto? Sim, lavar os cabelos não altera a questão do sangramento, pressão ou amamentação. Contudo, que seja com temperatura adequada para lavar os cabelos, de forma temperatura média. A queda é um sintoma de estresse? Não, a queda pode estar relacionada com o estresse, mas nem sempre é o fator causal, o fator principal. Toda essa queda capilar, principalmente na gestação, deve ser cuidadosamente investigada de maneira direcionada para não mascarar doenças sistêmicas, como anemia ou alterações hormonais. O cabelo cresce, mas durante a gestação, é verdade, o cabelo possui 3 fases de crescimento, sendo que 80% dos fios cresce na fase anágena, 5% em repouso na catágena e de 15 a 20 chegando na telógena. Na gestação, pela ação dos hormônios progesteronas e o HCG, 100% dos fios entram na fase anágena, que corresponde ao crescimento ativo do cabelo, que dura de 3 a 6 anos, otimizando assim o crescimento, volume e densidade capilar. Lavar o cabelo com água durante a gestação é prejudicial? Verdade, a água quente tira toda a proteção natural dos fios, o que pode promover aparecimento de bolhas internas, deixando mais fraco. Além disso, dilatar vasos sanguíneos, causando queda de pressão e mal-estar, principalmente em gestantes que já têm pressão mais baixa. Inclusive, não é recomendado que você lave o cabelo com água quente, por isso prejudica a saúde do seu cabelo. Nunca deve lavar seu cabelo com água quente, nenhum tipo de pessoa, ok? Pintar o cabelo faz mal para a saúde do bebê? Sim, é prudente evitar, Apesar de não existir estudos científicos específicos em gestantes, por motivos óbvios, efeitos tóxicos durante essas substâncias, o uso de amônia e metais pesados são sabiamente conhecidos nesses produtos. O contato, principalmente com o couro cabeludo e a região próxima ao fio, pode ser tóxica e prejudicial ao feto. As tintas sem amônia e shampoos tonalizantes e renas também possuem substâncias toxidativas duvidosas por serem aplicadas no couro cabeludo e devem ser evitadas durante esse período. Existem riscos para a saúde do bebê no uso de permanentes e alisamentos? Sim, pelas leis brasileiras, formaldeídos não podem ser utilizados como alisantes, Produtos autorizados atualmente pela Anvisa. Disso, o formol e o hidróxido de potássio são substâncias que podem ser encontradas dentro dos produtos de alisamento, que acabam sendo potencialmente tóxicos e podem ocasionar desde baixo peso e má formação do seu feto. Curas e tratamentos capilares durante a amamentação pode prejudicar a qualidade do leite? Depende. A utilização de produtos naturais, sem amônia, metais pesados em curto período de tempo aplicados corretamente, longe da raiz do couro cabeludo e longe da amamentação,
é mais aceitável, né? Já os alisamentos químicos e permanentes devem ser evitados durante todo esse processo de gestação, pois é potencialmente fácil de absorver, contaminando o leite, podendo acarretar problemas de sistemas respiratórios, alérgicos à mulher durante a amamentação e também até o bebê. Quando a queda do cabelo diminui, esse fenômeno é normal e, felizmente, é temporário. Segundo a Academia Americana de Dermatologia, a maioria das mulheres vê a sua densidade capilar voltando ao normal em torno do primeiro ano de aniversário do bebê, em torno de 12 meses. Antes disso, ou seja, nos 12 meses, é esperado que o cabelo da mulher volte ao normal e diminui a queda capilar. O que acontece na questão do pós-parto? Por outro lado, alguns meses após ter o bebê, os níveis de estrogênio da mulher diminuem, regressando ao normal. Consequentemente, também o cabelo retoma o seu ciclo normal. Até 60% do cabelo que está na fase do crescimento pode entrar nessa fase de repouso há cerca de 3 meses. Após o nascimento do filho, do bebê, muitas mulheres deparam com a queda do cabelo superior ao esperado. Isso é porque a queda capilar é considerada normal e foi adiada durante o período da gravidez, o que pode acontecer que depois que ocorra toda de uma vez esse processo, que os folículos capilares rejuvenesçam, perdas muito permanentes. Mitos e verdades da queda de cabelo na amamentação. É verdade que o cabelo cai quando está amamentando? A queixa constante entre mulheres que acabam se tornando mães, a queda no cabelo no período inicial da amamentação, logo após o nascimento do bebê. Esse quadro tem, além do nome técnico, é eflúvio telogênico. Pós-parto, trata-se de inflamação aguda dos folículos capilares comum nesse momento da vida. Quanto tempo dura a queda do cabelo na amamentação? Esse tipo de queda do cabelo é determinado eflúvio telogênico pós-parto ou simplesmente queda de cabelo pós-parto. Significa que temporariamente os seus fios normais, eles geralmente se iniciam após 3 meses do parto e costuma ser temporário. No geral, essa queda tem duração de 3 a 6 meses. O que pode fazer no cabelo quando está se amamentando? Em geral, shampoos, condicionadores podem ser usados sem receio enquanto se amamenta. Mesmo o shampoo, que tem cetaconazol, muitas vezes evitado durante a gestação, pode ser usado na amamentação. Isso porque o cetaconazol necessita de um meio ácido para ser absorvido. Qual a melhor vitamina para quem está amamentando? Melhores suplementos para amamentar é ferro durante a gestação e o parto. A mãe acaba perdendo muito sangue, cálcio, complexo B, vitamina C, vitamina D, suplementos para amamentar e ômega 3. Cai durante a amamentação. A queda do cabelo na questão do puerpério não está relacionada diretamente à amamentação, e sim ao período pós-parto, momento em que há muitas variações hormonais e é comum ocorrer uma queda de 25% dos fios entre os 3 no terceiro ou sexto mês de pós-parto. Durante a gestação, há aumento da progesterona, do hormônio, que faz com que os cabelos cresçam com bastante brilho e com pouquíssima queda. Já no pós-parto, não há uma queda hormonal abrupta. Isso faz com que os fios entrem em um ciclo capilar chamado de eflúvios telogênicos, que caracterizados pela queda. Atenção ao sono e alimentação. Outros fatores que afetam o ciclo capilar são a qualidade do sono e a alimentação da mulher. A falta de vitaminas são importantes para a mulher. A questão de tomar vitamina de ferro, vitamina D, complexo B, podem levar à queda de fios.
A mulher também deve aproveitar esse banho dos bebês de sol para também tomar um banho de sol e estimular sua vitamina D. Tratamentos para queda capilar na amamentação. O tratamento para esse tipo de quadro pode ser feito com o uso de alguns produtos, como suplementação, vitamínicos ou protocolos realizados específicos orientados por profissionais que recomendam tratamentos para resgatar esse ciclo capilar seu. Cabelos caem após o nascimento dos bebês? É verdade. A mãe pode ter queda do cabelo em torno ali do 3º mês, o que é o ciclo natural. Isso ocorre principalmente devido à redução súbita dos hormônios, porém o cabelo volta a nascer normalmente depois. Os sintomas podem ser mais graves, mulheres com anemia, e procure dermatologistas para indicar a suplementação e amenizar essa queda capilar. Alguns cuidados sempre deve ter, como reduzir a queda do cabelo durante a questão da gravidez, ajuda numa alimentação saudável. Experimente cortes nesse período ali, cortes mais curtos para aliviar ali e dar uma ilusão de volume. Então procure cortes que valorizam. Opte por shampoos que dão ali mais hidratação, que dão uma ilusão mais de densidade nos fios. Procure shampoos anti-queda, anti-quebra. Compre escovas com pentes largos para evitar de quando você pentear o cabelo não quebre. Então compre pentes com dentes largos para pentear o cabelo, porque nesse momento seus fios estão mais frágeis nesse período. Penteie com suavidade. Seque o cabelo com jatos frios. Lave o cabelo com águas mornas, não água quente, de morna para fria. Aposte em dietas ricas em frutas, vegetais. Fale sempre com seu médico, consulte com suplementação, alimentação e todos os cuidados. E faça exercício físico assim que você for orientada pelo seu médico para ser liberada. Bom, esse é o final do nosso vídeo. Espero ter ajudado vocês.